Vamos meditar hoje um pouco, à luz da Palavra de Deus, sobre um tema que muita gente não gosta de pensar, muito menos de falar, que é sobre a vida após a morte. Na verdade, as pessoas não gostam muito de falar sobre a morte. E aí, se não consegue passar essa barreira sobre a morte, então fica difícil de falar sobre depois da morte. Pela graça e misericórdia do Pai, com muito temor e tremor, vamos caminhar aqui um pouquinho sobre esse tema. Nossa base está em Filipenses 3, 20 e 21. Mas eu vou fazer a leitura começando 2 versículos antes. Filipenses 3:18, Paulo fala o seguinte: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Esta é a mensagem de Paulo, falando ali aos Filipenses, que nos traz este embasamento para começarmos a conversar sobre isso. Paulo fala, primeiro ele está num contexto, ele fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz, os inimigos de Cristo, que são aqueles que estão com o foco nesta vida. Tudo o que pensam, tudo o que fazem está tendo como objetivo essa vida. E aí ele diz, olha, o Deus deles é o próprio ventre, ele faz aquilo somente para si. Alguns usam a expressão, as coisas estão girando, ele pensa que as coisas giram em torno do seu umbigo. Então, aqueles que estão pensando nas coisas da terra. Mas essas coisas terrenas, elas têm o seu objetivo, nós estamos para viver aqui nessa terra, e como estamos aqui, precisamos viver, mas nós não temos como foco essa vida. Nós temos que entender que aqui nós somos estrangeiros. É como se nós, vamos pensar que no nosso contexto nós somos brasileiros e temos aqui tudo no Brasil, e a gente vai viver na Austrália. A gente vai se sentir estrangeiro lá. Claro que a dimensão com o reino dos céus é muito maior, a distância é muito maior do que esse exemplo. Mas nós aqui nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. Nós não podemos, à medida que nós passarmos a pensar que aqui é o nosso lugar, nós vamos cair naquele outro problema que é nos amoldarmos a este mundo, nos conformarmos a este mundo. Mas nós não somos desse mundo, nós somos aqui estrangeiros. Esse contexto ele está aí tanto na referência de Crônicas quanto em Hebreu, nós somos estrangeiros, nós vivemos aqui sabendo que nós não somos daqui. E aí Pedro até diz, olha, eu exorto vocês como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões, a vos absterdes das coisas que são deste mundo, porque aqui nós somos estrangeiros. Nesse nosso estudo, que eu não chamo de pregação, e sim a exposição de um estudo, não será o nosso objetivo. Vou começar dizendo o que não será, porque às vezes as pessoas confundem os temas. Não será o nosso objetivo defender que nós vivemos somente uma vida, isso está lá em Hebreus 9, 27, é bem tranquilo, eu estou aqui pensando que estou falando para cristãos, para salvos em Cristo.
Então, todo salvo em Cristo não tem essa dúvida, não tem por que ter isso. E também nós não vamos defender aqui a questão de que os mortos não se comunicam com os vivos, que também isso já é bem claro para nós. Mas o nosso objetivo é buscar revelação para 3 perguntas que estão dentro da pergunta maior, que é o título deste estudo. Como serão os nossos corpos na eternidade? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que faremos na nova terra? E a terceira pergunta, alguns terão mais privilégios do que outros? Basicamente, nosso caminho vai ser por esse meio, né, por essa forma. Bom, os filhos de Deus, os renascidos de Deus, e só para ficar bem frisado, não são todos que são filhos de Deus. Deus deu o direito de ser filho de Deus àqueles que creem no seu nome. Eles têm como, estes filhos de Deus, nós temos como pilar o fato de que nós seremos, que Jesus ressurgiu e que nós também ressurgiremos com ele. Ou seremos arrebatados, caso estejamos vivos quando ele voltar, ou seremos ressuscitados. E aí João diz, em 1 João 3:2, amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, aí é que vem a coroação desse contexto, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, guarde essa primícia, nós seremos semelhantes a ele. Nós já somos semelhantes a Cristo? Não. Nós exalamos o perfume de Cristo, como Paulo diz. A gente tem mas quando ele vier, quando nós estivermos com ele, aí nós seremos semelhantes a ele. Paulo, depois em Coríntios, ele faz uma analogia com a questão da semente e da árvore. Vamos ler 1 Coríntios 15, 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então aqui Paulo já traz uma ilustração da semente que depois que a semente é plantada, se você planta uma semente de abacate, não vai nascer uma amoreira, vai nascer um abacateiro. Mas quando você olha a árvore, ela é igual à semente que você plantou? Ela se identifica com a semente dá origem a uma árvore, mas não é igual. Isso aqui, no final desse contexto, ele diz, nós vamos ser semeados, nós vamos morrer como corpo natural, essa carcaça que nós temos, cheio de problemas, cheio de dores, cheio de doenças, cheio de coisas, e vamos ser ressuscitados como um corpo, olha que é corpo, não é só o espírito, é o corpo espiritual. Então, para que não fique dúvida, o corpo que morre, ele não tem beleza, ele não tem... mas o corpo que vai ressuscitar, ele será glorioso, ele não será mais fraco, ele será sepultado em fraqueza, mas ele será ressuscitado em glória, ele será um corpo maravilhoso, mas teremos corpo. Então essa já é uma primeira pergunta que a Bíblia começa a responder. Nós teremos sim um corpo nos céus. Ah, mas a gente não vai para as nuvens, a gente não vai para um lugar... Não, a gente terá um corpo. Então, eu vou morrer como Manuel, para ser bem mais identificado como José Manuel da Costa, que sou eu. Gordo, feio, falho, fraco, pecador. E aí, dá mais de 100 adjetivos com esse tom. E vou ressuscitar como Manuel, como José Manuel da Costa, mas vou ser lindo. Olha a esperança que a gente tem, nós vamos ser lindo.
infalível, nós não vamos ter mais falha nenhuma, nós vamos ser ressuscitados em glória. Vai ser um corpo glorificado, porque vai morrer um corpo corruptível e falido, e vai ressuscitar um corpo incorruptível, glorioso. Não vai morrer o Manuel e vai nascer lá na eternidade um Valquir, que fui eu plantado. Não, o Valquir vai ser plantado, vai nascer um Valquir glorificado. Eu vou ser morto, vou nascer um Manuel glorificado. A irmã Leonor vai morrer, vai nascer uma irmã Leonor glorificada. Isso quer dizer que nós poderemos nos identificar, mas não seremos iguais, porque se a gente fosse igual, a gente levaria esse corpo daqui para lá. Então não será exatamente igual. Quando João diz que nós veremos Jesus como ele é e como ele é nós seremos, nós temos alguma possibilidade de pensar como será e por que nós teremos essa diferença do corpo que será plantado, do corpo que será ressurreto. João diz em João 20:15, Jesus tinha ressuscitado, isso aqui foi a madrugada gloriosa da ressurreição. Todos os discípulos, inclusive Maria Madalena, já tinham ouvido que Jesus iria ressuscitar, mas eles não criam, porque se eles tivessem crido, eles saberiam que ele tinha ressuscitado. E aí Maria estava ali próximo do túmulo, conversando ali, apareceram os anjos, e aí ela se dá de cara com Jesus. Ela tinha convivido basicamente ali os 3 anos, um longo período com o grupo, com Jesus. E aí ela pensou, olha que João diz, Jesus, ela não tinha identificado, mas Jesus perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro. O corpo de Jesus, depois da ressurreição, não tinha a mesma aparência do antes da morte. Está claro, eu não consigo ver outra coisa aqui. Então, nós teremos um corpo morto ou arrebatado e teremos um outro corpo na eternidade. Outra passagem que também nos consegue fazer ver que o corpo será diferente, em João 21:4, já era a 3ª vez que Jesus aparecia aos discípulos. Ele apareceu a um grupo de 7 discípulos, nesse contexto aí. Nesse versículo estavam Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João, outros 2, que a Bíblia não fala o nome, então são 7. Nesse grupo estavam reunidos 7. No clarear dessa madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, estes 7 discípulos não reconheceram que era ele. Tudo bem que eles eram incrédulos, eles não tinham entendido, ou se tinham entendido, não estavam considerando isso, porque era uma coisa sobrenatural, que Jesus ressuscitaria, e aí era a 3ª vez já que eles estavam vendo Jesus e eles não reconheceram que era ele. Então, para confirmar, nosso corpo não será igual, graças a Deus, aleluia. Seremos diferentes, seremos um corpo glorioso em Cristo. Também em João 20:27, aquela passagem onde fala do Tomé, Jesus disse, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé também tinha caminhado com Jesus quase desde o começo, e ele olhou para Jesus e disse, não creio que é Jesus. Jesus falou, tenho aqui as marcas. Isso quer dizer, nosso corpo, nós conseguiremos identificar que o nosso corpo é o nosso corpo, mas será um corpo glorioso. Então, teremos as marcas. Em algumas passagens, no próprio capítulo 21 de João, nós conseguimos perceber que o corpo de Jesus, e se o nosso será semelhante ao dele, também terá essas características, ele não tinha mais compromisso com o espaço. Ele não tinha mais
ele estava na Galileia, daí os discípulos foram pescar, de repente ele apareceu lá na praia já com um foguinho lá, fazendo os peixinhos. Então ele não tinha mais esse compromisso de, para andar 1 quilômetro, se eu for muito rápido, vou fazer com um pace 5,5, 6, se for muito correndo. Se estiver caminhando, vou fazer ali um pace 12. Não tinha mais esse compromisso. Então ele passou a ter uma outra forma de locomoção. Tanto que, quando nós vemos aqui no João 20:19, diz que ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam trancados, estavam num lugar com as portas trancadas, com medo dos judeus, e aí veio Jesus e pôs-se no meio deles. Não precisa abrir a porta. Eu fico pensando, se nós hoje aqui tivéssemos essa dimensão, essa possibilidade. Eu estou aqui, preciso trabalhar lá em São Paulo. Estou em São Paulo, não preciso ficar sofrendo, que para mim é um sofrimento, 7 horas dentro de um ônibus ou dentro de um carro, viajando. São sombras, eu não consigo chegar nessa dimensão, tipo, será assim? E começar a pensar. Mas são sombras que nos diz como. Então nós temos uma parte da nossa resposta. Como será o nosso corpo? Será glorioso, nós teremos um corpo, será um corpo glorioso, será um corpo sem defeito, será um corpo que não vai respeitar muito, não vai ter esse problema com espaço, com locomoção, será um corpo que vai ter as semelhanças de Cristo, que vai trazer ainda um pouco das marcas daqui para nós nos identificarmos, mas será um corpo glorioso. E aí vem a segunda pergunta: o que faremos na nova terra? Tem alguns que brincam dizendo, mas eu gosto do agito, de fazer uma coisa, fazer outra, e daí eu vou para o céu, vou ficar lá deitado, parado, sem fazer nada, sem ter nada que fazer. Augusto Nicodemos, ele diz que o pecado, ele não terá lugar no novo céu e na nova terra. O pecado não existirá. É como se o Jardim do Éden foi uma sombra do que será a nova terra. O Jardim do Éden também era perfeito, tudo caminhava bem, mas existiu a possibilidade da entrada do pecado. Na nova terra, nós não teremos nenhuma chance, zero, do pecado chegar, do pecado existir, do pecado passar a existir. Então, essa é uma reflexão que o Augusto Nicodemos traz. E aí, em Isaías, profeta Isaías 65, isso já lá alguns anos, talvez 500, o final do livro de Isaías foi escrito um pouco mais próximo um pouco depois, mas provavelmente no ano 500 a.C., Isaías diz, eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Pedro traz relembra esse mesmo texto, dizendo, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa frase me traz um alento tão grande. Quantas coisas a gente vê e diz, nossa, mas isso é injusto. Às vezes é injusto segundo o nosso ponto de vista, às vezes é injusto segundo o ponto de vista de outro, mas lá não teremos problemas com isso. E aí, esse lugar será aonde? Onde será esse novo céu, essa nova terra? Como nós estamos nessa dimensão e nós estamos pensando numa coisa sublime, totalmente superior à nossa, a gente não vai conseguir chegar, será assim e ponto. Não dá para nós chegarmos nisso. Mas nós, por curiosidade, o ser humano é curioso, a gente começa a entender, a buscar o que a palavra de Deus diz. Em Lucas 23, 43,
Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, respondendo ao ladrão, que era de direita, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que paraíso é esse? Vamos para o grego? A palavra que Jesus usou para paraíso é em grego paradeisos, falando um grego português. No hebraico é a mesma palavra que é pardes, que significa parque, floresta, pomar ou campo. Jesus não usou a palavra enepelê, que é a palavra grega para nas nuvens ou no espaço. Ele usou em paradeisos. Nós estaremos, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, num lugar pleno, num lugar de descanso. E pela palavra que ele usou, onde teremos plantas, teremos campo, teremos pomares, teremos floresta, teremos tudo. Isso, para mim, que gosto do campo, que gosto do meio rural, traz um alento assim, tipo, vai ser um lugar que eu vou me identificar tão bem. Claro que é uma sombra do que está lá. Esse paraíso que Jesus usou, que está registrado aqui por Lucas, é a mesma palavra que João fala, movido pelo Espírito, está lá na carta que foi escrita à igreja de Éfeso, ao vencedor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paradeiso de Deus, no paraíso de Deus. Então, será sim uma nova terra, será um lugar que terá terra. E esse paraíso é onde nós viveremos na plenitude de Deus. No Salmo 16 já nos diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias eternamente ou perpetuamente. Então nós estaremos habitando numa nova terra, num lugar que será pleno, nós não teremos nem vontade, nem condições, e nem será algo a se pensar em fazer coisas erradas. Nós não vamos fazer mal a ninguém, e ninguém fará mal para nós. Nós não vamos pecar, nenhum de nós vai pecar lá nos céus, lá não tem lugar para o pecado. Nunca vamos ter de confessar o nosso pecado, porque nós não pecaremos. Nunca vamos ter de pedir desculpa ou perdão a ninguém, porque nós não falharemos. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas para mim isso é maravilhoso demais. Quantas vezes a gente pensa, por que eu fiz isso? Eu não queria fazer isso que eu fiz, eu sabia que era errado, mas fiz. E agora eu continuo sabendo que é errado e eu me arrependo daquilo que eu fiz. Lá nós não teremos esse problema. Nós não vamos falhar. Pensa o que é isso, viver sem falha, sem ter que se preocupar com nada disso. Para mim é muito grandioso. Por isso que eu digo, Deus não deixou muitas coisas, Ele não deixou claro para nós. A nossa clareza é quanto à salvação, mas quanto a algumas coisas futuras, muito embora o Apocalipse revele a pessoa de Jesus Cristo, trazendo alguns efeitos futuros, mas eu acho que Ele não deixou para a gente não ficar assim, tão abismado, tipo, não quero mais viver aqui não, então, não vou fazer mais nada, vou deitar aqui, esperar morrer para eu ir para lá, porque não vale a pena ficar aqui. Mas a gente tem a nossa missão aqui também. Em Mateus 22:30, Jesus diz, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Ele estava respondendo aquela questão que a mulher tinha tido, alguém questionou que ela tinha tido vários maridos, e lá no céu, qual dos maridos que ela teve vai ser o marido dela? Ele falou, não se preocupe com isso. Lá no céu nós não teremos esse problema de família, de núcleos familiares, lá nós seremos como os anjos. A minha percepção disso não teremos que ficar preocupado com
eu vou ter que cuidar da minha família, não vou ter cuidado. Nós teremos uma outra dimensão, será uma outra coisa. Então, nós não teremos núcleos familiares como temos aqui. Nosso trabalho será sem fadiga, sem cansaço. Mas será que nós trabalharemos lá no céu? Ou na nova terra? A plenitude de Deus em nós nos levará a fazermos as atividades como parte da adoração a Ele. Sem preocupações, sem cansaço, sem dor. Nós não teremos que desempenhar para fazer, para agradar. Nós teremos uma vida com atividades, mas sem preocupações. Com coisas a fazer, mas sem dor, sem cansaço, sem fadiga. O John Piper ele diz que provavelmente, como eu disse, não é uma coisa tão clara, provavelmente o trabalho fará parte da nossa experiência daquela alegria eterna na presença de Deus. Me parece, aí é percepção minha, que nós poderemos cuidar das plantas, cuidar dos animais, mas sem fadiga. Em Apocalipse 22, 3 diz que nunca mais haverá qualquer maldição. Nessa nova terra estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então nós teremos que trabalhar. Nós serviremos ao Cordeiro. Em Apocalipse 14, 13, diz que ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Hoje nós tivemos a ministração aqui, o prazer de cantar junto com os irmãos alguns cânticos que sempre remetiam à adoração. Nós vamos viver num lugar onde poderemos louvar, nós cantaremos eternamente, santo para sempre, santo, santo, santo. A palavra traz repetidas 3 vezes sempre para dizer, Ele é santíssimo. Então nós teremos a oportunidade de, em tudo que fizermos, estarmos louvando e adorando ao Senhor. O culto a Deus será a expressão mais nobre, nós estaremos 100% do tempo num culto a Deus. Não haverá mais motivos para orações. Por que nós oramos? Para fazer pedidos, para buscar intimidade com Deus. Lá nós estaremos sempre em intimidade com Ele. Nós não teremos mais que fazer pedidos. Cura o fulano, não vai ter doença. Ajude o fulano em tal situação, não vai ter problema. É muito maravilhoso. Para vocês lerem depois, os capítulos 5, 7 e 19 de Apocalipse falam da adoração. Jesus disse em Mateus 4, 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essa ordem era para aqui, mas nós não conseguimos cumprir 100% disso aqui. Mas lá nós conseguiremos. Somente a Ele adoraremos, somente a Ele daremos culto, com inteireza de coração, com uma adoração plena. Uma outra coisa que faremos no céu é aprender. Como assim aprender? Aprender para quê, será, né? Nós temos em Romanos 11, 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, Ele é o dono de todo o conhecimento. Depois, em Colossenses 2:3, diz, em quem, ou seja, no Senhor, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, estão nele. Então, nós vamos ter a eternidade para conviver, para aprender com Ele todos os conhecimentos, para sermos... conseguirmos discernir algumas coisas. Em Efésios, Paulo fala, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual a profundidade, que mais?
e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados, novamente a palavra plenitude, tomados de toda a plenitude de Deus, nós teremos uma vida plena. Uma outra coisa que nós faremos lá, reinaremos com Cristo. A Bíblia indica que os salvos terão responsabilidades e governarão junto com Cristo. O nível e a capacidade dessas responsabilidades estão ligadas à fidelidade e às obras realizadas durante a vida aqui na terra. Em Apocalipse 22:5 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então nós reinaremos juntamente com Cristo. Nós iremos, ele será o rei, e nós faremos parte, governando com ele e abaixo dele. Nós faremos parte do grande reino dos céus. E uma pergunta que bastante me intriga, que é a terceira que nós mencionamos no início, que a gente iria buscar alguma resposta, é: alguns terão mais privilégios que outros lá no céu? Particularmente para mim, já falei isso algumas vezes, não tenho muita necessidade de ter privilégio. Eu vou estar lá. Que privilégio que eu vou querer mais do que eu vou estar lá. Mas sempre tem alguns, a Bíblia trata disso, então sempre tem alguns que ficam perguntando sobre isso. Nós temos em Apocalipse 22:12 o que nós poderíamos chamar aí de teremos algum galardão. Eis que venho sem demora, Jesus diz, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Obra não salva. Obras são reflexos da salvação. Nós faremos boas obras se nós estivermos ou formos salvos. Mas, segundo Apocalipse 22:12, nós teremos galardões segundo as nossas obras. Como que está sendo contabilizado isso? Quem está fazendo uma fichinha para anotar tudo que a gente está fazendo, para saber se vai ter, para que o Sérgio vai ter mais coisas do que eu, a Nancy vai ter mais coisas do que o Diniz? Quem que está anotando isso? Não sei, mas a Bíblia diz que nós vamos ter. Em 1 Coríntios 9:29, Paulo diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles, ou seja, os atletas, para alcançar uma coroa, uma medalha que é corruptível. Nós, porém, estamos trabalhando, estamos vivendo, estamos lutando para obter uma coroa incorruptível. Então, por esse texto, nós podemos inferir que nós teremos aquele que, nesse contexto aqui, Paulo está falando, quem domina a sua própria carne, quem não é corrupto, quem não faz as coisas erradas, aquele que tem um certo domínio, diz, o atleta domina para receber uma medalha. Nós nos dominamos para receber uma coroa incorruptível. Então, alguns terão coroa e outros não terão? Não sei. Mas a Bíblia diz que nós teremos, aqueles que conseguem vencer as tentações e dominam a sua própria carne, terá uma coroa nos céus. Essa coroa incorruptível. Em Tiago 1:12, nós lemos que o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, então ele tem aprovação, é aprovado, receberá a coroa da vida. O que será a coroa da vida? Temos que esperar chegar lá para vermos. Mas alguns, ou todos, não sei, mas teremos aí a coroa da vida para aqueles que forem aprovados. Outra coroa, a coroa da glória. Em 1 Pedro 5:4 diz, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória.
que é imarcessível? Em português tem umas palavras que a gente passa por elas várias vezes, não dá muita vontade de pesquisar e depois a gente fica... Essa palavra do grego é amarantinos, que quer dizer, é uma coroa composta de amaranto. E o que é o amaranto? É uma flor que nunca murcha ou desbota. É um símbolo de perpétuo e imortal. Então, aqueles... Aí esse texto Pedro estava falando num contexto para líderes e pastores que guiam bem o seu rebanho, que fazem tudo com integridade. Então é uma palavra mais voltada para líderes. E aí diz que essas pessoas receberão uma coroa de glória, que é uma coroa imarcessível. Coroa da justiça para os que aguardam e amam a volta de Jesus. Aqui eu acho que dá para dizer que são todos, né? Quem não está aguardando a volta de Jesus? Quem não ama a Jesus? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Está em 2 Timóteo 4:8. Depois temos mais uma coroa que a Bíblia fala, que é a coroa da alegria. Está em 1 Tessalonicenses 2,19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Então está dizendo que nós teremos a coroa da alegria, seremos nós. O objetivo aqui hoje foi trazer essas pinceladas de uma sombrazinha, um vislumbre daquilo que está lá. Mas adianta a gente saber como será lá se nós não temos certeza se chegaremos lá? O que mais nos importa como aplicação prática disso aqui é que nós precisamos de ter a certeza, ter a garantia pela palavra, não por nós, não por nossos achismos, nem por nossas percepções, nem por nossa justiça, mas pela palavra. Nós temos que ter a certeza que nós somos salvos em Cristo. Fomos salvos na justificação, estamos sendo salvos pela graça de Deus e nós seremos salvos no corpo na glorificação. Uma outra forma de nós pensarmos aqui, em 1 Coríntios 2:9, Paulo, citando Isaías, diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como eu disse, é uma curiosidade de começar a buscar alguns textos para a gente ter uma sombra, uma forma de como será, para responder algumas perguntas. Mas o que Deus tem preparado para nós, que é o mesmo que Isaías falou, não cabe, não foi revelado, nós não temos essa dimensão, como será, como ficará, como seremos, nós não temos aquela resposta direta para responder a ninguém. Mas como que será no céu? Olha, a Bíblia diz que temos essas respostas, mas nós não temos a definição exata de como será. Depois desse estudo, você precisamos estar ainda mais confiantes que Deus nos alcançou por meio de Cristo. Ele morreu por nós, nós morremos com Ele, Ele nos uniu a Ele para uma nova vida. Que essa nova vida, ela começa aqui. Começou no dia tal para o Sérgio, começou no outro dia para a irmã Leonor, começou no outro dia para o Antônio. Para cada um, essa vida eterna, ela começou no momento da revelação da pessoa de Cristo. E ela vai acabar nunca. É eterna.
As respostas para nossas curiosidades não são claras, mas que Ele nos alcançou pela sua graça e nos salvou pela sua graça é muito claro. Não podemos ter, mas será? Se vier essa pergunta, será? É a hora de joelho dobrado e clamor a Deus. Eu invoco o teu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e porque invocando vai ser levado a crer. O Espírito de Deus nos revela claramente a sua palavra quanto à salvação. Precisamos clamar a Ele para que nós possamos ter essa revelação e essa certeza. Depois de ter essa certeza que nós somos salvos, aí a gente vai poder ter tempo dentro do espaço, da condição que Deus nos dá, de ficar pesquisando e preparando um estudo como esse. E no caso de nós todos, procurando entender melhor a palavra. Pode ser que vocês leiam esses mesmos textos que eu mencionei aqui e cheguem a uma outra visão. Isso é uma sombra. É como se eu estivesse olhando a quilômetro de distância e tentando enxergar alguma coisa. Não vai enxergar quando a gente morava no sítio, a gente olhava longe, né? O sítio tem as dimensões grandes. Acho que está vindo lá um cavaleiro com um cavalo. Chegava próximo, era um bezerro sozinho. Tipo, não dá para a gente ter uma ideia clara daquilo que a gente vê ao longe. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos dá a revelação segundo a medida dEle mesmo para nós. Paizinho amado, nós cremos que pela graça o Senhor nos alcançou. Nos dá, Pai, a cada dia maior convicção, maior certeza, maior segurança nesta Tua palavra, nessa revelação. Queremos, Pai, de acordo com a Tua palavra, estarmos no novo céu e na nova terra que Tu tens preparado para nós. Agradecemos, Pai, por essa certeza, por esta convicção de que nós fomos alcançados em Cristo. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.